Então, vamos falar primeiro sobre a nova ofensiva do governo Lula contra a Lava Jato. É isso aí. Lançado na segunda-feira, data que marcou um ano do 8 de janeiro, o site Repositório Digital para a Construção do Museu da Democracia, olha só, que nome pomposo, né? Está promovendo um portal com ataques à operação. Trata-se do Museu da Lava Jato, que fala em conluio, viés político e espetacularização da operação. Parece a descrição do ato de um ano do 8 do 1, que a gente assistiu aqui na segunda-feira, foi isso? Hoje é quarta, é isso mesmo, né? Foi segunda-feira. É muito engraçado como as palavras que eles usam, as expressões que eles usam para atacar aqueles que descumpriram, né? Os conchavos, o esquema de suborno, nessa grande república dos campos. Essas expressões servem perfeitamente para aquilo que eles fazem de verdade, né? Não são assim expressões forçadas. Então, a iniciativa do Ministério da Cultura e do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, o repositório, incluiu o Museu da Lava Jato numa seção com projetos que, segundo o Planalto, são voltados à compreensão das questões contemporâneas da democracia brasileira. A novilíngua petista é um negócio de louco. O site diz que a operação teve grande apoio popular no começo, mas depois virou aspas. Tá? Isso é a narrativa petista. Um grande escândalo internacional a partir do conluio entre procuradores e magistrados. Fecha. Eles não descobriram nenhuma prova que foi manipulada. Né? Tudo aquilo que foi descoberto por um monte de agentes federais, por procuradores e tal, de fato, aconteceu. É só ler os processos, é que depois eles criam manobras jurídicas para dizer assim, não, veja bem, isso aqui nunca poderia ter acontecido, então, acima de qualquer dúvida razoável que tinha alguma coisa errada aí, então vamos jogar no lixo 77 colaborações premiadas de confissões de crimes cometidos por uma empreiteira. É assim, foi assim. A vingança do sistema contra a Lava Jato. É uma estratégia de manipulação de massa. Né? Você mira ali uma ou duas figuras, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, você começa a demonizar, a fazer caricatura, como se eles fossem a operação inteira e todas as provas tivessem sido inventadas por ele e tal. E aí você finge que tudo aquilo era uma mentira, que as pessoas são santas e puras, que a política foi criminalizada, como se receber imóvel de empreiteiro que está atuando em cartel, em estatal, recebendo contrato público e molhando a mão de agente público, fosse a coisa mais natural do mundo. Há também no portal Museu da Lava Jato um texto intitulado A Corrupção no Brasil, Como Chegamos Aqui, que diz o seguinte, abre aspas, rapidamente, o viés político da campanha por justiça destacou-se pela perseguição a figuras políticas de esquerda, principalmente do PT, que foi acatada por diversas esferas sociais e praticadas tanto por membros do magistério quanto pela população, incitada pela intensiva e invasiva cobertura midiática. Fecha, é tudo narrativa, é tudo vitimismo, daquelas pessoas que não querem entrar no detalhe do caso específico, só querem fazer aquela narrativa que coloca eles próprios como vítimas e, claro, investigadores como grandes inimigos, pessoas malignas que só visavam o poder. Então, aproveitando o gancho, o ministro do STF, Edson Fachin, anulou integralmente uma das ações penais que tramitava contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, no âmbito da Lava Jato. Fachin usou um argumento semelhante ao usado na decisão que tirou Lula da prisão, a tese de incompetência da Vara Federal de Curitiba sobre determinadas ações da investigação. A decisão foi tomada em 19 de dezembro de 2023, mas a publicação do ato ocorreu apenas na terça-feira, 9, agora. Ontem, né, hoje é quarta. Vacari havia sido condenado a 24 anos de prisão pelo crime de corrupção passiva, sob a acusação de intermediar o pagamento de propina do grupo Keppel Fels, que mantinha contratos com a Petrobras e a Sete Brasil para o PT. Fachin concordou com os argumentos da defesa e afirmou que Vacari deveria responder na esfera eleitoral, não criminal. A alegação é de que houve Caixa 2, não um esquema de desvios de recursos públicos. Quer dizer, não se está refutando a acusação. E é sempre assim. O que se está dizendo é que o próprio STF, e o Fachin está seguindo ali a maioria, a ala de Gilmar, de Aristófanes e tal, inventou uma série de mecanismos para que tudo fosse varrido para debaixo do tapete. Um deles é assim, pingou
um dinheiro sujo no caixa de campanha, então isso não tem que ser analisado pela Justiça Federal. Isso tem que ser analisado pela Justiça Eleitoral, que não tem nem capacidade para analisar isso. Não tem nem capacidade para investigar, não tem estrutura. Era um debate travado naquela época e nós estávamos na raiz desse debate, apontando que tudo seria varrido para debaixo do tapete, e foi. Jogaram tudo para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é uma mãe, como a gente viu na absolvição da chapa Dilma Temer por excesso de provas, como se convencionou dizer. Então, assim, é que o Vacari não fez isso, tudo que ele fez? Não, é que não era para ele ter sido julgado pela vara de Curitiba. Então joga para a Justiça Eleitoral, agora prescreve, agora isso e aquilo. E aí, pronto, se esquece tudo. Aí você vai dizer, Grael, você não, né? Mas ele, que isso era uma perseguição, etc. Não, eles estão fazendo manobras para que tudo aquilo que foi descoberto seja varrido para debaixo do tapete. Perdão pela extensão, mas eu queria dar o panorama geral, fique à vontade. Imagina. Então, vamos começar pelo tema da anulação da ação, né? Já que a gente chegou nesse assunto, né? Só para completar esse panorama que você traçou, né, Felipe? A decisão do STF sobre a competência da Justiça Eleitoral foi tomada em 2019, por 6-5, não foi uma votação assim de lavada. Existia um grupo considerável de juízes lá dentro do STF, os de sempre, né? Fux, Barroso, Carmen Lúcia, naquele momento, se juntou a eles, o Fachin, não lembro quem era o quinto. Mas, enfim, dizendo que isto acarretaria uma série de anulações de ações. Era mesmo a intenção. Exato. A previsão era que 160 ações, alguma coisa em torno disso, fossem anuladas. E aquelas que recomeçassem, de fato, na Justiça Eleitoral, acabariam ficando emperradas por incapacidade da Justiça Eleitoral de desvendar esquemas complicadíssimos de lavagem de dinheiro, de envio de recursos para o exterior e tralalá, como a gente viu que acontecia na Lava Jato, incapacidade da Justiça Eleitoral de investigar esse tipo de fato. E foi o que aconteceu também. O caso mais emblemático disso é a prescrição de uma ação contra o notório Delúbio Soares, né? Justamente porque não conseguiram avançar na investigação na Justiça Eleitoral. Estava tudo lá, as provas, a história estava toda bem contada na Lava Jato, de como o dinheiro de empreiteiras tinha ido abastecer campanhas do PT. O Delúbio era tesoureiro, como vocês se lembram, e o Delúbio se livrou, saiu assobiando, né, feliz da vida, porque a ação prescreveu. Não conseguiram tocar adiante na Justiça Eleitoral. Então, tudo aquilo que se previu, tudo aquilo que se previu que aconteceria em 2019 está acontecendo. E essa decisão de hoje do Fachin, o Fachin, eu volto a dizer, né, não foi um dos ministros que concordaram com a tese lá em 2019, exato, mas agora, de fato, não faz sentido nenhum ele ficar dando murro em ponta de faca, ficar confrontando o plenário, que inevitavelmente rasgaria uma decisão dele se fosse em sentido contrário àquilo que o plenário já decidiu. Enfim, o Fachin está lá carimbando, né, as ações que vão bater na mesa dele, e que tem por fundamento essa ideia de que mesmo quando tem corrupção, mesmo quando tem crime comum, a mera existência de uma conexão com fatos eleitorais obriga que todo o julgamento seja feito na Justiça Eleitoral. Muito bem. Aí, Grebe, aguardo o seu comentário, então, sobre a outra parte, né? Perdão, porque eu juntei tudo, que
o governo Lula criando o site e tal para reescrever a história, né, Greg? Atacando a Lava Jato, com todas essas narrativas rasteiras. Olha, a ideia de um Museu da Democracia é até bonita. A ideia de um Museu da Democracia patrocinado pelo governo do PT só podia dar isso. Claro. Eu não tinha dúvida nenhuma que ia dar nessa meleca. Quando você vai ver a tal página do Museu da Lava Jato, quem é que faz o Museu da Lava Jato? Por trás do tal grupo de juristas, historiadores e não lembro o que mais, você vai ver os nomes. Quem é? Dilma Rousseff está no conselho. Tarso Genro, petista de Quatro Costados do Rio Grande do Sul. Manuela Dávila, né, ex-deputada comunista. Um monte de gente do grupo Prerrogativas, que é o grupo dos advogados milionários que gostam de ser de esquerda. Ou seja, é um veículo inteiramente voltado a reescrever a história por um viés de esquerda. E, além de todas as teorias que estão lá, desenvolvidas com esmero, tal, o que eu achei mais escandaloso ainda do que as teorias é o fato de que este site não tem nada, não tem uma palavra. Eu entrei no site, olhei com cuidado, não tem uma palavra sobre os fatos essenciais da Lava Jato, que são aqueles que você descreveu já detalhadamente, Felipe. Então, assim, eles simplesmente não tratam do esquema montado na Petrobras. Isso, essa é a técnica. Não existe uma descrição do petrolão lá. Não existe uma descrição básica. Existia um esquema de desvio de dinheiro público, não existia o esquema de cartel das empreiteiras, não existia o loteamento pelos partidos, não existia o beneficiamento de propina da Odebrecht. Nada. Não tem uma linha sobre isso, Felipe. Então, como é que você pode admitir, dentro de um espaço, mesmo que seja um espaço digital, um espaço público, pago com dinheiro público, como é que você pode admitir um treco que tem a pretensão de registrar a história do Brasil e que não faz menção aos fatos, só faz menção às interpretações e às teorias? Isso é uma maluquice.